E aí, muito obrigado por estar aqui assistindo mais uma das nossas mensagens. Se esses vídeos têm impactado a sua vida, gostaria de te encorajar a chamar a gente no Facebook. O link você vai encontrar aqui embaixo. A gente vai adorar trocar uma ideia com você e saber o seu testemunho. Se você curtiu o vídeo de hoje, dá um like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal para sempre estar recebendo os nossos vídeos em primeira mão. É isso aí, valeu galera. Detalhar, eu gostaria muito que você acompanhasse todos os versículos bíblicos que nós vamos falar nessa noite. Porque o que traz transformação de vida não é a eloquência do pregador, não é a maneira como a gente prega, mas é o quê? É a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E é ela que vai causar um poder e um impacto dentro do teu coração, amém? Então, só quem quer esse poder e esse impacto, pega a tua Bíblia na mão e fique de pé, por favor. Se você não trouxe Bíblia, não tem problema. Você vai fechar os seus olhos e nós vamos orar. Você repita após mim, por favor. Senhor, eu sou um milagre, porque o Senhor me amou e me ama. E eu quero que hoje a tua palavra entre no meu ser, me revele no profundo da alma e do espírito todo esse amor que o Senhor tem por mim e que eu passe a amar da maneira que o Senhor ama a ti, a mim e ao meu próximo. Amém. Então senta e se segura na cadeira, porque hoje nós vamos voar, amém? Amém. Por que a igreja? Por que as pessoas não querem ir à igreja? Nós aqui repassamos muitas coisas, né? Hoje nós encerramos a série e nós vimos que tem muitos motivos pelo qual as pessoas não querem a igreja. E eu falei com o Fábio, estava orando e falando com ele, falei, mas falta alguma coisa. Eu falei, Deus, mas por que as pessoas não querem a igreja? E ele me respondeu em Mateus 24:12. Fique bem ligeiro na sua Bíblia. Os outros versículos eu vou abrir lá, mas esse daqui eu não vou, porque eu gostaria que você abrisse e você grifasse a sua Bíblia. A Bíblia é um instrumento que deve ser lido, marcado, riscado, escrito. A Bíblia é um livro vivo, amém? Não é um amuleto para você não poder rabiscar ele. Um dia eu fui chamada a atenção porque eu estava orando de joelho, a minha Bíblia estava embaixo da cadeira. Eu estava na outra igreja ainda. E eu estava lá na oração, do reteté. Uma irmã me tocou no ombro e disse assim, amada, não faça isso, não deixe a sua Bíblia no chão, isso é pecado. Eu falei, oi? Amém? Amém nada, amém nada. A Bíblia é viva, a Bíblia tem que estar aqui. Mateus 24:12, alguém lê para mim, por favor? Por que as pessoas não querem vir à igreja? Porque o amor tem esfriado. Devido à maldade, devido à iniquidade, o amor tem se esfriado. E Jesus, na verdade, na Bíblia diz que nós deveríamos ser conhecidos pelo quê? Pelo amor. Então, muitas pessoas não têm desejado vir à igreja, porque nós não temos deixado o amor no nível que Deus quer. O amor ágape. Quando a gente analisa esse verso, algumas coisas que são bem interessantes, né? Por se multiplicar a maldade ou a iniquidade. No original, no grego, a palavra iniquidade tem mais ou menos 16 traduções diferentes. Mas aqui a gente pode, quando a gente olha para esse verso específico, algumas que nos chamam a atenção, como, por exemplo, a maldade, vaidade, perversidade, injustiça, falta de conformidade com a lei, violação à lei ou desacato à lei. Ou seja, o que é a lei? Eu não trouxe a minha física. Empresta aqui, amor. O que é a lei? Sim ou não? Então, iniquidade é o quê? Falta
de seguir a lei. É desacato à lei. Toda vez que eu não sigo o manual de vida que Deus me deu, eu deixo que a iniquidade tome conta do meu coração. E dois corpos, existe uma lei da física que diz o quê? Que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Aonde há iniquidade, dá para habitar o amor? Não. Aonde há frio, habita o calor? Não. Então, se você tiver iniquidade na sua vida, no seu coração, o amor não vai habitar. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que a iniquidade, ela pode se multiplicar? Sim, a Bíblia também está dizendo isso. Assim como o mal tem como se multiplicar, o bem e o amor também tem. Então, nós temos que tomar um cuidado. Analisando um pouquinho esse versículo ainda, diz assim, se esfriará. Quando nós lemos essa passagem em Mateus, quando Mateus escreveu isso, foi há quantos anos atrás? Mais ou menos 2000 anos, 2000 e alguma coisa de anos atrás. Já chegou isso? Né? Era futuro, há 2000 anos atrás. E agora? É vivo. E tem se esfriado o amor? Tem. O que significa também analisando, fazendo uma exegese, fazendo uma análise profunda das escrituras nesse verso? Diz assim, implica em uma redução de temperatura devido à evaporação. Evaporação do quê? Do amor, do que é justo, do que é louvável, do que é honrável. E tudo que se evapora rapidamente? Quando você faz lá, esquenta alguma coisa, está muito quente, e tira do fogo, você põe em cima da pia, aquilo começa a esfriar, sim? Mas qual é o processo científico que está acontecendo? O vapor quente vai saindo, e aquilo que está dentro do caneco vai ficando o quê? Frio. Isso é uma coisa que acontece de uma hora para outra? Não, é gradativo. É gradativo. Assim é o nosso coração. Ele vai se esfriando de uma maneira gradativa. E a gente, às vezes, não presta atenção. E nós temos que cuidar, porque o coração é quem? Eu tenho que cuidar do coração da Milena para que ele não se esfrie? E do Fábio, eu tenho que cuidar? Não. E eles conseguem cuidar do meu? Não. Cada um tem que cuidar do seu coração, para que ele não se esfrie. Faz sentido? Em inglês, o termo diz grow cold, ou seja, é um crescimento, né? Um crescimento do esfriamento. Mas a boa notícia é que esse processo é reversível, porque Deus transforma gelo em água, derrete, Ele transforma corações duros em coração de carne, cheio de amor, amém? Amém. Quando a gente lê também sobre que o amor de muitos se esfriaria, a gente tem uma preocupação. Quando eu esfrio, eu começo a ficar do quente, eu fico o quê? Morno. E o que fala a Escritura em Apocalipse quando eu estou morno? O que Deus faz com os mornos? Deus fala, eu vou te vomitar da minha boca. O vômito por si só é uma coisa que é bem difícil, né? A gente às vezes tem alguém que vomita do nosso lado. Eu sou uma que eu vomito junto, né? E ser vomitado da boca de Deus. Coisa triste isso. Então não deixemos que isso aconteça. A palavra amor, o amor de muitos se esfriará. Nesse texto, Deus está falando de um amor ágape. O que é um amor ágape? É um amor incondicional. Ou seja, eu não posso deixar que o meu amor incondicional se esfrie. E quem ama incondicionalmente? Deus. Então, mais uma vez, eu tenho que copiar Deus. Eu preciso amar incondicionalmente. Eu preciso ter esse amor puro, eu preciso ter esse amor revelado. E é só Deus que pode nos dar essa situação. Agora, é fácil amar igual ao amor de Deus? Não, né? Mas é esse amor que nós precisamos ter. Existem 2 mandamentos, 2 primeiros dos 10 que Deus deu a Moisés. Se nós seguíssemos só esses 2, nós seríamos
outra humanidade, nós teríamos um outro mundo completamente diferente. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Na verdade, se eu fizesse só esse, haveria desrespeito, haveria homicídio, haveria roubo, haveria eu pisar no calo do irmão, não haveria. Porque se eu amo a Deus, eu sigo a Deus, eu não vou deixar a iniquidade entrar no meu coração. Sim ou não? Sim. Mas e o outro segundo mandamento, qual é? Como a si mesmo. Nós vamos falar um pouquinho mais disso lá na frente. Mas aí fica a dica, hashtag, né, Gui? Amar a Deus, amar ao próximo como a mim mesmo. Um amor ágape, é um amor incondicional. Eu estava pensando comigo e falando com Deus. Senhor, mas quais são as razões pelo qual o amor se esfria? E Deus começou a ministrar o meu coração. Existem milhares, mas Deus me deu algumas essa noite, que é provavelmente as que nós precisamos ouvir. As pessoas que estão aqui precisam ouvir isso, amém? A primeira é que as pessoas, elas passaram a ser amantes desse mundo. Mas é diferente do mundo que Deus fala. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para nós. Aqui, a palavra mundo quer dizer etno, pessoas. E quando a gente fala amantes de si mesmo, nesse contexto, a gente está falando de um egoísmo. A gente está falando... Opa, desculpa. Vou voltar aqui que eu ainda estou aqui. Quando a gente fala de amantes do mundo, quer dizer que não são as pessoas, mas eu amo o mundo, literalmente. Tudo que ele pode me dar, todas as vaidades. E quando eu sou amigo do mundo, eu posso ser amigo de Deus? Não. Se você quiser anotar, está lá em Tiago 4,4. Essa eu não coloquei porque essa veio agora há pouco. Né? Aqueles que são amigos do mundo não podem ser amigos de Deus. Amigos do mundo são todas as suas vaidades, os seus pecados, as suas futilidades. Não estamos falando de pessoas, amém? Ficou claro? Ok. Um segundo ponto é quando as pessoas se tornam amantes de si mesma. Esse texto é bem interessante. Posso pedir para a Carol ler ele, por favor? Parece pesado, né? Ou seja, quando nós somos amantes de nós mesmos, nós somos o quê? Egoístas. Egoístas. A nossa vida é nossa. A minha agenda é minha. A minha prioridade é minha. E o outro é apenas o outro. Existem pessoas que não dá nem para a gente falar de amor ágape, porque não sabe nem o significado da palavra altruísmo. Se alguém aqui por acaso não sabe, altruísmo quer dizer um amor no sentido de bem querer ao próximo, ligado à filantropia, tá? Então tem pessoas que não têm isso. E aí quando você é amante de si mesmo, a Bíblia não fala que você é só amante de si mesmo. Está encurtido tudo isso. O que me chama muita atenção é que diz, sem amor para com os bons, mas tem aparência de quê? De piedade, que é piedoso, mas negam a eficácia dela. Ou seja, não praticam o amor, não estendem a mão. É parecido com todos aqueles que passaram pelo homem que estava caído na estrada e que precisou o bom samaritano chegar e socorrer ele. Temos muitos caídos pela estrada, mas se você for amante de si mesmo, você não vai nem perceber. E vai sempre pensar, quem vem atrás vai ajudar ele. Cuidado, você pode ser a única oportunidade de alguém. Amém? Um outro ponto, só para finalizar esse. Às vezes a gente acha que aquela pessoa não merece, não precisa, ou vai chegar alguém. Jesus cruzou, eu não fiz esse cálculo, me perdoem pela não ter ido um pouquinho mais profundo, mas Jesus saiu de onde ele estava e foi até Gadara. Atrás de quem? Um homem que era um pobre do infeliz, que vivia nu, sem roupas, morando no cemitério. Vocês acham que alguém queria alguma coisa com aquele cara?
Alguém ajudava ele para alguma coisa? O povo tinha medo e tinha, que nem diz a minha sogra, que é cultíssima, algeriza dele, né? Rechaçavam ele. Algeriza? Falei errado ainda? Misericórdia. Depois tu edita essa parte, hein, mano? Então, assim, enfim, rejeitavam ele. Mas Jesus foi lá, entrou no cemitério, chamou ele, libertou ele, e depois aquele foi o missionário da cidade. Todos conheceram o poder de Deus através daquele homem. Então, para Deus, todos são importantes. Não podemos menosprezar aquilo que Deus já amou. Amém? Amém. Excesso de conhecimento é o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês. Meu marido estava me contando uma história que eu achei importante replicar, só para ilustrar. Estavam ali num curso de seminaristas e existia um lugar bem desconfortável. Eu não me lembro agora se era uma boca de fumo, se era um prostíbulo. E aí tinha alguns homens envolvidos naquilo e foram lá na sala dos seminaristas e disseram: ei, precisamos de pessoas cheias do poder de Deus para que possamos lá falar a palavra do Senhor, vamos evangelizar, vamos levar conforto, vamos levar o violão, vamos cantar para eles, vamos ver o que eles precisam. E aqueles seminaristas falaram: não vai ter jeito, esse povo vai... Enfim, não foram. E aí esses mesmos homens viram um grupo de adolescentes no pátio da igreja e fez o mesmo convite para eles. Eles prontamente se colocaram de pé e foram levar a mensagem do Senhor. O que eu quero dizer com isso? A falta de conhecimento traz o que para a gente? A gente perece. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas o excesso dele, às vezes, nos faz ficar soberbos. Tem crente que se acha terceira testemunha. Né? Se alguém não entendeu a piada, está precisando ler a Bíblia. Né? Quem são as duas testemunhas que passaram lá no cume do monte? Moisés e... Por favor, alguém fala. Elias, né? E tem crente que ele conhece tanto a Bíblia, ele acha que ele está tão... que ele se acha a terceira testemunha. Então, assim, gente, misericórdia. A palavra do Senhor diz que Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não estou aqui falando que nós não temos que conhecer a Bíblia, por favor, me entendam. Porque a Bíblia também diz que nós temos que nos apresentar como obreiros preparados. Mas o que eu quero dizer é que hoje em dia as igrejas, elas rejeitam as pessoas, aqueles que começam a achar que estão mais graduados, começam a menosprezar os que estão chegando agora. Então, por favor, não caiamos nessa cilada. Não caiamos. Porque se nós já temos aprendido, já temos entendido algumas coisas, isso nos serve só para uma coisa, para replicar o conhecimento e para tomar cuidado. Porque quanto mais a gente for dado, mais a gente vai ser cobrado. Amém? Amém. O quarto ponto, os que eu considero mais importante, é que por que o amor de muitos tem se esfriado? Porque nós nos decepcionamos. Nós nos sentimos feridos e acabamos não perdoando. Nós temos uma tendência a colocar uma régua nas pessoas. E essa régua, ela vem com o meu histórico de família, com o meu histórico de cultura, ela vem com o meu histórico de repente, alguma igreja que eu já fiz parte. Ela vem sempre baseado nos meus valores e nos meus entendimentos. E muitas vezes esses entendimentos são o quê? Distorcidos, né? Não é a verdade absoluta, mas é a minha verdade. E aí, o que eu acabo fazendo? Eu crio uma expectativa irreal sobre os outros. E, às vezes, até sobre Deus. Porque o que tem de gente achando que Deus é mordomo ou paracetamol é brincadeira. E Deus não é. Sim ou não? Amém. Então, vocês estão ligados. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Para não fazer isso. Eu não posso projetar no Lincoln aquilo que eu acho que é certo. Porque a hora que o Lincoln fizer alguma coisa que eu acho que não é certo, o que vai acontecer? Eu me decepciono com o Lincoln.
E aí eu fico o quê? Fico ferida. E quem está ferido automaticamente faz o quê? Sobe, né? Eu subo a minha barreira para que ele não se achegue em mim de novo. É que nem uma pérola. Quando a gente olha, né? A gente vê isso mais em desenho. Não tem a concha e a pérola dentro? A concha, tenta abrir aquela concha. Aqui a gente não tem isso, né? Mas se você for lá para os lados, a Indonésia que tem muita pérola, né? Tahiti. Se você for tentar abrir aquela concha, você não consegue. Porque ela tem o objetivo de ficar fechada para que a pérola nasça, cresça e fique com maior, melhor. Quando eu me fecho para que o Lincoln não me acesse mais, eu me fecho para o que talvez eu acho que não é bom, mas eu me fecho também para qualquer tipo de bondade e amor que ele pudesse derramar sobre a minha vida. Porque eu estou fechada. Sim ou não? Sim. E aí, quando eu começo a pensar nisso, de alguma forma, eu estou julgando, eu não estou tendo tolerância, não estou tendo empatia e estou me faltando com amor ágape. Jesus se deparou com pessoas muito difíceis, sim ou não? Tem alguém fácil aqui? Tem? Quem é irmão do anjo querubim? Deixa eu ver. Não tem? Caramba. Pessoas que ninguém queria estar por perto. Eram pessoas caco. Quem conhece uma pessoa caco? Um caco de vidro. Uma pessoa que você chega perto dela e ela corta. Ela corta sem perceber. Ela corta sem querer. Ela corta sem reparar que ela te cortou. E essas pessoas, Jesus fazia questão de chegar perto delas. Por quê? Quando uma pessoa é uma pessoa caco, quando é uma pessoa que às vezes parece arrogante, parece grosseira, a pessoa parece que não tem tato para lidar, a pessoa parece um pouco soberba, irmão, eu vou dizer para você, não é 100% dos casos, mas passa dos 90%. Aquela pessoa é uma pessoa machucada, ferida, que não teve uma estrutura, e aquilo que ela replica é uma forma de quê? De defesa. É uma forma dela se proteger. É uma forma dela não ser ferida de novo. Né? Atrás de um leão sempre tem um gatinho assustado. Sempre tem. E uma coisa que eu acho linda na parte de Jesus, essas pessoas, elas criticavam Jesus? Falavam mal dele? Sim, incompreendiam. Se a gente pegar a mulher do poço de Samaria, né? Você, judeu. Depois que Jesus foi ali confrontando ela em amor, eu vi que tu és o Messias. Ou seja, o amor ágape, o amor verdadeiro, ele vai constrangendo as pessoas. Às vezes não é muito fácil para a gente fazer isso. Porque a primeira reação que você tem na hora que você toma uma pedrada, ou, né? Um coice, palavra feia, né? Um coice, é o quê? Você põe de lado. Põe um rótulo na testa, diz assim, é grossa, é isso, é aquilo. Será que é ou está? O que eu tenho que fazer para ajudar? Então, assim, nós temos que tomar cuidado para não julgar, para não sermos intolerantes, para termos empatia e praticar o amor ágape. E aí tem uma coisa, que quando a gente chega numa situação até de pegar alguém numa situação errada mesmo, né? De pecado. O pecado é errar o alvo. Olha o que Gálatas fala pra gente. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Ou seja, quando eu aponto o dedo para o nariz do outro e julgo,
Qual é a chance do diabo vir e falar, ó, agora eu vou fazer com ela só para ela perceber o quanto ela é fraca. Então, tome muito cuidado no julgamento, muito cuidado. Até porque pessoas muito críticas, elas têm poucos amigos. Porque dificilmente alguém consegue alcançar o nível, a régua dela. O crivo dela é muito alto. E aí, muitas vezes, falta um pouco de entendimento para me submeter a Deus e pedir que Ele venha. Porque nós, por nós mesmos, somos muita coisa mesmo, não é assim? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. A lei de Cristo era o quê? O amor ou a lei escrita? O amor, a lei de Moisés era escrita, a lei de Cristo era o quê? O amor. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Por isso que eu peço para vocês, abram a Bíblia, anotem tudo isso, né? Sublinha o versículo, faz uma bolinha, porque quando você perceber que o seu amor está se esfriando, você abre a palavra de Deus e fala, Senhor, tem misericórdia, e fala comigo de novo. Não no meu intelecto, mas aqui, ó, revelação na minha alma. Amém? Amém. Tem uma outra passagem em Romanos que eu gosto bastante também. Peguei só esses 2 versos, Romanos 14. Quem é você para julgar o servo alheio? E para o seu Senhor, para o seu Senhor que ele está de pé ou cai, e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentá-lo. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos no tribunal de Deus. Eu não sei se coisa maravilhosa, coisa maravilhosa e temível é ir ao tribunal de Deus. Não é? É muito mais tenebroso do que ir ao tribunal dos homens, mas é muito mais libertador ir ao tribunal de Cristo. Sim ou não? Amém. Um outro ponto dentro disso que o motivo pelo qual o amor se esfria é que nós nos decepcionamos, nos sentimos feridos e acabamos ficando com aquelas mágoas e não conseguimos liberar perdão. É justamente isso, a falta de perdão. A falta de perdão ao próximo, a falta de perdão a si mesmo e a falta de perdão a Deus. Se isso soar estranho aos seus ouvidos, como assim perdoar a Deus, pastora? Como assim me perdoar, pastora? Eu vou dizer, existem vários exemplos e você talvez se surpreenda com esses. Perdão a si próprio e perdão ao irmão. Vejam exemplos, né? Todos nós damos mancada, ou não? Só eu? Pedro andou com Jesus quantos anos? 3 anos. E o que Pedro fez na hora que o bicho pegou mesmo? Amarelou. Pedro negou Jesus. Isso é mancada das bravas, não é? E os discípulos que ficaram brigando entre si para quem ia sentar do lado de Jesus no céu? Nossa, que coisa pequena, já pararam para pensar nisso? Discípulos de Jesus, andando com ele todos os dias, acordando, dormindo, ouvindo. E nós aqui dentro, estamos sujeitos a umas mancadas sérias e cabeçudas ou não? Estamos. Por quê? Porque nós somos pessoas, né? Agora, uma coisa que é importante. Há dissensões entre os irmãos. Há dissensões na igreja. Mas elas podem perdurar? Não, elas não podem. A gente tem que sanar elas urgentemente. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 6:19, que há 6 coisas que o Senhor odeia. E a 7ª, ele abomina. A minha versão nem fala assim. Abomina, que é a discórdia entre os irmãos. E aí, quando eu leio Mateus 5, 23 e 24,
Diz assim, ó, presta atenção comigo. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixa a sua oferta ali no altar, vá reconciliar-se com ele e depois volte e apresente a sua oferta. A Bíblia está dizendo, se você tiver algo contra o seu irmão, não, porque isso daí não precisa estar nesse contexto. Por quê? Está dizendo, olha, se ele tiver alguma coisa contra você, ou seja, se eu sentir que a Roberta está meio assim comigo, eu tenho que ir até ela e falar, irmã, está acontecendo alguma coisa? Eu fiz alguma coisa que entristeceu o seu coração? É isso que a Bíblia está falando. Agora, e se eu fiz por irmão? Nem pega a oferta, irmão. Nem pega. Nem pega. A oferta quer dizer o quê? É a tua oração. Né? É o teu derramar, é a tua... Nem pega, nem pega. Quando o outro fez para você, você ainda deixa aqui, corre lá, se reconcilia, pega e leva a oferta. Mas se você que tem contra, filho, tua oração não vai subir. Desculpa. Aí tem muita gente perecendo. Por quê? Porque está cheio de picuinha, cheio de probleminha. Pseudo-problema. Quem sabe o que é um pseudo-problema? Hã? O problema é que não existe. Pseudo é uma coisa que não existe. E está cheio de gente que cria pseudo-problema com todo mundo. Não vamos perder o macro não, gente. Não vamos perder o macro. Até porque... se a gente ficar com muita dissensão, a gente ficar com muita coisa, quem perde? Somos nós, como indivíduos, é a igreja no coletivo. Então não vamos deixar que o diabo nos roube a intimidade com Deus e a intimidade com o irmão, amém? Vamos olhar o macro, vamos amar de verdade, vamos derramar o nosso coração. Não vamos ter medo. Se acontecer de sermos feridos, nós temos os médicos dos médicos, e aí ele vai curar o nosso coração, amém? Mas nunca vamos deixar de fazer o bem com medo de receber o mal. Sim? E aí eu pergunto sobre perdão a si mesmo. E se Pedro não tivesse se perdoado? Será que ele teria sido o precursor da igreja? Quem aqui já fez alguma coisa que demorou para se perdoar? Quem aqui nunca pensou nisso? Ah, não, acho que eu nunca me perdoei. Acho que eu me perdoar? Se você nunca passou por isso, preste atenção. Porque nós precisamos, sim, pedir perdão a Deus nos pecados que cometemos e nos perdoar. Eu já vivenciei casos tão sérios que a pessoa dizia assim, eu não consigo me perdoar. Porque foi feio o que eu fiz. Eu digo, mas Deus já te perdoou. Mas eu não me perdoo. Eu digo, então és você maior que o Senhor? O sangue derramado na cruz do Calvário é o que traz cura e perdão. Foi sobre a sua vida. Você está se colocando acima do sacrifício de Jesus Cristo? Que semideus você quer ser? A pessoa ficou em choque. Ou seja, perdoe-se. Perdoe-se. Porque Pedro não teria feito parte da história se ele não se tivesse se perdoado. Jesus perdoou ele e ele se perdoou. Lindo, não é? Perdoar a Deus. Quem aqui já ficou bravo com Deus? Quem aqui já brigou com Deus? Quem aqui já perdoou Deus? Quem sou eu? Mas Deus não está preocupado com isso, sabe por quê? Quem não tem identidade segura somos nós. Deus tem. Deus tem a identidade dele, ó, seguríssima. Então, quando a gente... eu passei uma situação na minha vida que foi triste ao mesmo tempo. Hoje, contando, eu vejo como Deus é misericordioso com a gente, né? Eu acabei saindo da igreja para ir namorar uma pessoa que não era da igreja.
E aquilo me envolvi demais e tal. E aí, a hora que eu estava no processo de voltar, esse processo demorou quase 4 anos, eu ainda fiquei chateada com Deus. Mas eu só descobri isso um tempo, porque aquilo, a gente estava distante, eu e Deus. E como Deus é soberano, a gente tende a pôr toda a culpa em Deus. Por que você deixou me envolver com Ele, Deus? Não parece um absurdo o que eu estou falando? Mas a gente faz esse tipo de coisa. Por que, se o Senhor é soberano, a tua palavra diz que não cai uma folha sem que você não permita? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente fica nisso. Outra coisa que a gente faz. Coisas ruins acontecem a pessoas boas, coisas ruins acontecem aos filhos de Deus também. Porque nós não estamos no paraíso ainda, hein? Nós estamos na terra. Deus não podia ter deixado isso acontecer. Será que eu tenho que ficar perguntando por quê? Ou para quê? Aquilo que eu não posso entender, eu peço que Deus me ajude a aceitar. E conforte o meu coração. Né? Então, assim, é extremamente importante. Se você estiver chateado com Deus, se você estiver bravo com Deus, feche a porta do seu quarto. De preferência, o dia que você estiver sozinho dentro de casa. E se você tiver que gritar com Ele, e se você tiver que falar bravo com Ele, e se você tiver que pôr Ele na parede, faça isso. Faça isso. Porque a gente só faz esse tipo de coisa quando a gente tem intimidade com alguém. Porque você está seguro do amor dele. Só que espere para ouvir a resposta. Não saia correndo. Dê o seu tempo a ele para falar. E muitas vezes ele não vai falar nada. Mas o que você vai sentir vai dar todas as respostas e vai trazer todo o acalento para o teu coração. Se tem uma coisa que é maravilhosa, é estar em silêncio com o Senhor. Não é? Isso é demais. Não tenha medo. Você não vai ferir a identidade dele. Se você tiver nessa distância, você com Deus, só tem um que ganha. Quem é? O diabo. Porque a iniquidade vai entrando. Lembra o que é a iniquidade? É a falta de aderência à lei. E aí eu vou me afastando. E isso pode me trazer o quê? Uma distância eterna de Deus. Então trate o seu problema com Deus. Converse com Ele. Se você tiver que falar, eu perdoo você, Deus. Perdoe Deus. Abençoe o nome do Senhor. A gente não fala, louvado seja o nome do Senhor. Abençoe o nome do Senhor. E se alguém estiver dizendo que eu estou pregando heresia, pode mandar vir falar comigo, porque eu tenho propriedade de causa para falar o que eu estou falando. Amém? Amém. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. Caramba, rapaziada, depois desse culto aí, eu tenho certeza que o meu chamado é ir lá pra fora, levar o nome de Jesus. É, Davizão, ganhar pessoas pra Cristo sem palavra, né? Muito bom, né? Pô, tô E aí? Ixi! Opa, legal, hein? Foi mal, brother. Nós, cara. Abraço. Caramba, hein? Novatinho aí, ó. Peguei ele numa infração aí quando me viu que eu estou cheio de vergonha. Pô, isso aí não tá aprontando, velho. Brother, eu não vou nem falar aqui. Depois a gente continua essa ideia no WhatsApp. Pô, esse novatinho aí, hein? Sei não, hein? Tem que dar uma segurada, né? Eu tô na bota dele. É o seguinte, eu tenho que me preparar, tá entendendo? Acho que eu vou nessa aí, porque sabe como é que é esse negócio de missão, né? Sim, pô. Tem que estar preparadinho aí, concentrado. Mano, tem que se preparar mesmo, tá ligado? Que missão começa aqui, né? Luz que brilha longe, quando perto brilha mais forte, né? Isso mesmo. Missão dada, Nós, cara. missão cumprida. Vai lá, soldado. Ai, minha turma, nessa minha turma tem melhor viu, menina? Olha. Bom dia, bom dia, Dona Judite. Tchau, viu? Nesse mesmo horário, no mesmo local de novo. Davi, você sempre um menino tão educado. Como é que tá as coisas? Ah, não dá muito bom não, viu? Não. Uma dor na minha coluna, menino que, olha, que corrói tudo, olha, vai pegar tudo, mas assim, Davi, eu tenho fé na Nossa Senhora, sabe que eu oro todo dia,
que eu vou ficar boa. Tenho Vai fé. melhorar. Mas vai Eu tenho melhorar. fé na Nossa Senhora, viu? Que eu vou ficar boa, mas olha, Vai melhorar. a dor vai vir na cabeça. Que isso? Será que ela não tá vendo que precisa de Jesus? E aí, Davizão? Sempre com o manual embaixo do braço, né? Sempre, né, cara? E aí, onde é que você vai todo arrumado? Pô, tem sempre uma festinha fora de época aí, não dá pra faltar, né? Todo dia tem, né, cara? Todo dia. Tá bom, a gente se fala. Falou. Ô, Juninho. Caramba, tu não aprende, hein, cara? Valeu, hein? Caramba, esse cara precisa de Jesus urgente. Bom dia, Osvaldo. Tá com uma cara daquelas, hein, meu amigo? Não é só a cara não. É o corpo todo, é minha família, é tudo. Mas fala aí, cara, o que aconteceu? Eu e minha mulher estamos vivendo em país de guerra. É confusão todo dia com ela, com os meus filhos. Vizinhos, até a polícia já baixou em casa. Tá difícil. Bom, agora deixa eu ir pegar no café, senão eu vou acabar dormindo. Quero? Pô, eu quero, cara, por favor. Caramba, será que esse cara não tá vendo que precisa de Deus urgente? Olha, rapaziada, consegui, tá na mão. Missão África. É isso aí, Davizão. Partiu ganhar o mundo, né? E aí, Rafa? E aí, beleza, cara? Pô, bonita essa camisa, hein, cara? Uma vontade de ganhar uma vida pra Jesus, mas... Mas na situação que eu te peguei lá vai ficar meio complicado, né? Ó, cara, vou te falar, é meio complicado também, é tudo novo, né? Queria que você tivesse um pouco de paciência aí. É, mas eu tenho certeza que você não tava evangelizando lá não, né, irmão? Vou nessa aí. Falou. Pô, cara, pega leve com o cara saiu todo envergonhado, cara. Foca na tua missão e deixa o cara seguir a vida dele. É, eu vou me concentrar na minha missão, me preparar, vou ali falar com os pastores. Vou nessa aí. Pô, o cara também perde, pô. Não mantém a postura. Cara, eu vou te falar o que Davi disse, cara. Missões é trabalho duro. Ganhar vida pra Jesus não é fácil, cara. Isso mesmo. Bora. Bom dia! Bom dia, Davi. Como é que vai? Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem visto a dona Judite? A Judite não tá sabendo não, menino. Não. A Judite faleceu. Foi esse dia. Não aguentou, tava bem doentinha ela. Não aguentou não. Eu vou nessa. Tchau. Ô, Maria, o que aconteceu? Meu filho, Davi, meu filhinho se foi. Mas como foi isso? Essas festas que ele não largava, Davi. Ele teve uma overdose. Bom dia, Freitas. Bom dia, Davi. E o Osvaldo, hein? Vai vir trabalhar? Falou alguma coisa? Olha só, Davi, aqui nós estamos proibidos de falar nesse assunto. Mas como você trabalha diretamente com ele, vou lhe contar o que está acontecendo. Pois fiquei sabendo que ele bateu tanto na sua esposa que ela está em coma. Inclusive, a polícia está atrás dele. Mas vou lhe pedir um favorzinho, tá? Não cometa isso com ninguém. Caramba, ele precisava de Deus. E aí? Uhul, Missão África? Assim, se nós... Claro que isso foi um texto direcionado pelo Samuca. Cadê o Samuca? Está dando aula? Show de bola, obrigada a todos que participaram. Mas ele mostra claramente que às vezes nós ficamos na teoria. E nós podemos ser a única conexão da dona Judite ou do Osvaldo, né? Se nós juntarmos todos aqui, no prazo de 2, 3 meses, tenho certeza que cada um aqui vai ter dito, olha, o fulano faleceu, o outro se foi, aquele não está mais aqui. E para onde foram? Aonde estão agora?
A maior expressão de amor pelo próximo é não deixar ele viver. E principalmente, morrer sem Jesus. Você sabe disso, ele não. Deus expressou o seu amor através do sacrifício. Ou seja, não há amor sem sacrifício. Eu preciso ter um sacrifício pelo outro. Eu preciso me incomodar pela vida daquele que ainda não conhece Jesus. Eu preciso amar aquele que acabou de chegar na igreja ou aquele que está há 10 anos na igreja. Não importa. Se todo mundo pensa assim, você vai dar amor e vai receber amor. O amor ágape. Não baseado no meu pensamento, não baseado naquilo que eu acho que tem que ser. Colocar você numa casinha e dizer, eu vou amar você se você estiver dentro dos padrões que eu acho que tem que ser uma pessoa amável. Não. É mais do que isso. É impressionante quando eu vou pregar, eu sempre deixo alguma coisa para o final que eu não pensei, que eu não orei, que o Espírito Santo não me deu. Nós chegamos em casa de São Paulo, era, sei lá, umas 11 horas, e aí eu dei uma ajeitada nas coisas, fui revisar a pregação, eu falei para o Fábio, eu estou me sentindo mal, pesada, vou tomar um banho, vou dormir um pouco, e a hora que eu acordar, eu vou orar e tenho certeza que Deus vai ministrar alguma coisa. Eu saí do banho, eu dormi um pouco, é super difícil eu conseguir dormir à tarde, eu saí do banho. Quando eu abri o computador, assim, que eu olhei a data, 26/7. Exatamente entre 8 e 10 horas da noite, há 28 anos atrás, meu pai estava indo a óbito. Quando você tem 10 anos, teu irmão mais novo tem 6. A tua mãe está grávida de 8 meses. Fica muito difícil você saber o que é amor. E eu briguei com Deus aquele dia. Todo mundo vinha me falar assim, Deus, teu pai é tão bom, que Deus levou ele. Eu falava, Deus não precisa do meu pai. Eu preciso do meu pai, os meus irmãos precisam do meu pai. E eu fiquei brigada com Deus. Por muitos anos eu fiquei brigada com Deus. A minha mãe, ela nunca deixou faltar nada pra gente, no sentido físico, no sentido de uma roupa. Minha mãe trabalhava 10, 12 horas por dia. A gente sempre teve do bom e do melhor dentro das condições dela, que eram realmente boas até. Mas a minha mãe nunca teve também uma bagagem de amor. Ela nunca recebeu amor da minha avó. Era tudo muito difícil no passado. E eu cresci sem saber o que era amor. A vida me fez muito séria e muito responsável. Quando a minha irmã chegou em casa, ela nasceu dia 25 de agosto, um mês depois que meu pai faleceu. E eu lembro que 3 dias depois que ela chegou em casa, 3 ou 4 dias, no dia do meu aniversário, minha mãe disse assim, vai dar banho na tua irmã. Eu estava fazendo 10 anos de idade. E eu fui dar banho na minha irmã. Hoje em dia tem muita mulher que tem filho com 30 e tem medo de dar banho no neném. Ou seja, sempre me foram impostas responsabilidades muito grandes. Eu com 13 anos, eu dirigia o carro, eu fazia compra de mês. Loucura da minha mãe, mas era o que dava. Minha mãe trabalhava tanto que eu tinha que fazer. Isso tudo foi deixando, como eu quebrei o meu relacionamento com Deus, que seria a minha única fonte de amor, a minha mãe não sabia dar amor. Meu pai não estava lá. Os meus irmãos eram menores do que eu. Eu cresci uma pessoa séria, uma pessoa muito responsável, muitas vezes muito fechada, muitas vezes um caco. Essa é a verdade.
E eu acabava me sujeitando a qualquer migalha de amor que alguém me jogasse. Isso, obviamente, vinha através dos namoros, que é a coisa que você mais se deixa levar. E eu me lembro que eu namorei um rapaz 7 anos. E depois de quase 7 anos de namoro, a irmã dele se reconciliou com Deus e me levou na igreja. E aquele rapaz, ele me humilhou de todas as maneiras que vocês puderem imaginar. E eu estava sempre ali, me sujeitando àquilo. E um dia que ele fez uma, e eu fui para casa e falei, eu vou tomar banho e vou para a igreja, só me resta isso. Eu acho que era a 2ª vez que eu ia para a igreja. Aí eu me lembro que eu me agachei no chuveiro. E eu estava me desabando de chorar. Foi a primeira vez que eu senti o Espírito Santo. Ele disse assim para mim, levanta porque eu não te quero assim. Isso não foi do dia para a noite. Muitas coisas foram acontecendo. E já grande, já crente, já cristã, onde eu fiz um teste, desses testes de personalidade, né, que as empresas às vezes dão. E eu tinha algumas coisas dentro do meu coração pelas pessoas, eu tinha uma motivação muito boa. E aí você faz o teste, como você é e como você acha que as pessoas te veem. Quando saiu o resultado do teste, eu falei, quem é esse monstro que mora dentro de mim? Quem é esse monstro que eu não sei quem é? E eu comecei a perceber que eu era fria, apesar de eu querer o bem, apesar de eu tentar fazer, na verdade eu era indiferente. Eu era fria. Eu não demonstrava que as pessoas eram importantes para mim. Mas pareciam que eram 2 pessoas que viviam dentro de mim. Uma que eu achava que eu era e o que eu replicava que era completamente diferente. E ali começou a minha batalha para mudar aquilo. Porque independente da história que nós tenhamos, independente daquilo que a gente talvez nunca tenha tido, agora nós temos um Deus que quer realmente replicar em nós a sua imagem e semelhança. E quer realmente derramar o seu amor em nós, para que nós possamos transbordar o amor dele na vida das pessoas. Um dia nós fizemos um encontro de jovens e teve uma fogueira. E eu era uma das que estava fazendo a dinâmica e eu falei, Deus, isso foi 1 ano mais ou menos antes de conhecer o Fábio. Eu falei, leva isso daqui. Tudo isso que as pessoas veem, que eu não quero ser, que às vezes eu acho que eu sou realmente, leva isso. E escreve em outro papel. E me traz o amor. Mas o teu amor. Quando eu olho para trás, eu fico bem feliz com alguns passos que já foram dados. Mas quando eu olho para frente, é óbvio que eu ainda tenho um caminho enorme. É um processo, né? Mas hoje, eu já posso ficar tranquila, que apesar de não ser uma pessoa, como diz a Thaís, de não adular, de não lamber ninguém, hoje eu tenho amor suficiente, porque eu deixo realmente a minha família para aproximar. E às vezes a gente tenta ajudar mais as pessoas do que as pessoas querem ser ajudadas, né? Então hoje eu consigo estender a mão, as pessoas conseguem identificar que existe amor, as pessoas conseguem sentir, as pessoas sabem que tem um ouvido disposto a ouvir, sabem que tem um coração disposto a acalentar. Eu sou bastante empática, eu conheço, eu entendo o seu problema, apesar de muitas vezes não concordar com ele. Eu vou puxar a orelha quando tiver que puxar. Mas assim, hoje eu fico confortável de saber que dentro daquilo que o diabo queria que eu fosse, Deus já fez uma grande obra na minha vida, né? E aí tem um verso, um capítulo em Coríntios que é bem conhecido. Todo mundo conhece por causa da letra do Renato Russo, né? Eu vou ler ele na íntegra porque a minha oração essa semana foi, Senhor, que a tua palavra penetre no
o coração deles. E essa é a palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa e como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Não adianta a gente conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não adianta a gente falar em línguas. Não adianta a gente saber manusear todos os ministérios, estar envolvido em tudo, se a gente não tiver o amor. Agora, como que eu faço para que esse amor não se esfrie? Ou para que esse amor volte a arder no meu coração? Como diz em Apocalipse, tenho, porém, contra ti, e que deixaste o primeiro amor. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. As primeiras obras não são só aquelas que eu fazia quando meu coração ardia, mas as primeiras obras são aquelas que estão lá em Atos, que foram as primeiras obras da igreja. Amém? Como que eu volto? Eu tenho que ansiar o lugar do encontro. Eu tenho que ansiar estar no jardim do encontro. Assim como Deus vinha encontrar Adão e Eva, Ele vem nos encontrar. Como estávamos conversando, eu e o Rafa ali, divagando e falando das coisas de Deus. A presença de Deus nunca sai, é nós é que nos afastamos. Eu preciso ter uma conversa diária, que é a minha oração. A oração eu falo e Ele responde. Se Ele não falar audível, eu pego a Bíblia e busco conhecer Ele. Quando eu estou apaixonada, quando eu vou me casar, eu quero saber tudo com o meu noivo. Jesus é o teu noivo. Você tem que saber tudo sobre Ele. E eu vou descobrir em oração e lendo a Bíblia. É assim que eu vou descobrir tudo sobre Ele. Eu preciso buscar conhecer o Criador, o Autor e o Consumador da minha fé. Eu tenho que fazer perguntas para Ele. Quando eu estiver numa situação, quando eu estiver diante de uma pessoa difícil, de um caos, eu vou falar: Jesus, põe os teus olhos sobre mim para que eu veja essa situação, essa pessoa, como o Senhor veria. Coloca o teu prisma sobre mim, Senhor. Faz cair os meus achismos, tira as traves do meu olho, para que eu te veja nessa situação. Como o Senhor resolveria isso? O que o Senhor falaria? O que o Senhor faria? É perdoar o próximo. É perdoar a si mesmo. É amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. É amar incondicionalmente. É amar intencionalmente. Através do quê? Do verdadeiro amor. Mas eu tenho medo. Então eu tenho mais uma boa nova para você. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Queria convidar você a ficar de pé. E refletir em tudo isso que a gente falou. Preste atenção nessa música. Deixa essa música ministrar o seu coração. E aproveite esse momento para realmente orar. Eu só tenho resposta quando eu pergunto. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo.
início de tudo, encontrar-me. Talvez você não tenha amado a Deus com amor ágape. Talvez você não tenha amado ao próximo com amor incondicional. Talvez você não tenha se amado como Deus te ama. E tenha se permitido passar por coisas que Deus não quer que você passe. Talvez você precise perdoar alguém. Talvez você precise se perdoar. Talvez você precise quebrar esse abismo se criou entre você e Deus, por qualquer que seja a razão. Você precisa assumir um compromisso de colocar esse coração quente, fervendo de amor, do amor verdadeiro. Assuma um compromisso nessa noite de resgatar esse amor que se esfriou e de lutar para que ele não se esfrie nunca mais. Você quer voltar a esse amor? Você quer estar como o primeiro amor? E talvez você que está ouvindo uma das primeiras vezes a gente falar desse amor esteja dizendo: mas que amor é esse que eu nunca senti? E eu gostaria de sentir esse amor de Jesus Cristo. Esse amor daquele que te conhece desde o ventre da sua mãe. Ele te viu ser tecido no ventre da sua mãe. Ele te conhece. Tem sondado os teus caminhos e tem te guardado. O nome dele é Jesus. O nome dele é a salvação. Ele é Filho de Deus, unigênito do Deus vivo. Ele veio até a terra, amor na prática, amor ao extremo, que deu sua vida para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Há alguém aqui que ainda não tem esse amor máximo de Jesus em salvação e quer ter? Está todo mundo de olhinho fechado. Se você nunca deu esse passo ainda de falar: Jesus, eu quero sentir esse amor. Só dá um sinal.